Oi, meu nome é Bruna e hoje eu vou estar começando um pequeno desafio que eu me propus, com o qual eu vou estar lendo 4 livros do John Green que eu selecionei em pouco tempo, pelo menos em menos de um mês. Eu realmente espero que isso dê certo. Não sei o que esperar. Eu vou ler A Culpa das Estrelas, O Teorema Catherine, Cidades de Papel e reler Quem é Você, Alaska, porque eu quero muito uma oportunidade de reler esse livro. Então eu acho que vai ser algo bem interessante. E é isso, vamos lá, né? Eu li Cidade de Papel, eu terminei esse livro em um dia. Então eu comecei ele no dia 11 e acabei no próprio dia 11. Muito por conta de um desafio que eu fiz, que era trocando tela por livros. Então eu li ele, tipo, 10 horas. Fiquei, tipo, 10 horas do dia lendo, praticamente. Eu anotei no meu querido caderno algumas opiniões que eu tenho sobre. E eu vou dar um resumo dele pra quem não conhece. Cidade de Papel conta a história do Quentin. É uma leitura em primeira pessoa. O Quentin, ele é um jovem que desde pequeno ele era apaixonado pela vizinha dele, a Margot. Ele conta que ela era irresistível, maravilhosa, cheirosa, etc. Ele rasga elogios pra ela. E eles eram muito apegados quando crianças. Tem um momento no livro até que eles encontram um cara, né, na praça da cidade deles. E aí eles eram amigos, eles tinham acho que uns 10 anos. Só que, com o passar, eles vão crescendo, eles acabam se afastando. E ela para de falar com ele. E ele com ela, claro. Recíproco. Só que aí tem um dia em que ele está se preparando pra dormir, é quase meia-noite ou meia-noite, e ela vai na casa dele chamando ele pra fazer tipo uma aventura noturna, que ela tá com um plano de se vingar de algumas pessoas. E aí eles vão, eles se vingam, tem toda aquela diversão, uhul. E ele fala que ele sente falta dela e que ele esperava que assim, ela não precisa ficar com aquelas pessoas que são escrotas, que ela podia ficar com eles, que ela não precisaria se preocupar. Tipo, ó, fica com a gente no intervalo, vamos ser amigas de novo. Só que aí, no dia seguinte, ela desaparece. Ela tinha essa mania de ficar desaparecendo. Isso é relatado, não é a primeira vez. Teve uma vez que ela fugiu até com o circo. Os pais dela, tipo, ficam putos com ela, trocam a fechadura, falam assim, olha, agora eu não quero mais saber dela. E ela, toda vez que ela some, ela deixa pistas. Ela sempre deixa pistas. Só que os pais dela não conseguem identificar essas pistas. E uma delas é no quarto do Quentin. E até ele achar essa pista, tipo, demora um tiquinho, sabe? E é uma coisa, tipo, muito assim, caralho, ok, tudo bem, entendi. Tipo, não é qualquer um que iria encontrar. E ele acaba se sentindo. Eu vejo nele uma obsessão por ela. Então eu sinto que ele fica muito obcecado. Eu gosto muito do Quentin. Eu gosto dele porque ele é um cara nerd, legal e tudo mais. Então eu acabo me vendo nele um pouquinho, sabe? Eu gosto dele. Eu só não gosto que ele seja obcecado por ela. Porque eu não gosto da Margot. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu entendo que ela queria, tipo, conhecer outras coisas e sair daquela cidade, aquilo era pequeno demais pra ela. Mas eu acho que a forma como ela fez foi meio escrota, sabe? Eu acho que ela se sente o centro do mundo, entende? E eu acho que, acima de tudo, as pessoas tornam ela o centro do mundo. Tanto que eles falam assim, né? Deixem as pessoas serem elas mesmas, sem máscaras, e as aceite como são. Foi uma das coisas que eu peguei desse livro. E uma fala da mãe do Quentin, que os pais dele são psicólogos, ou tratamos os outros como deuses ou como animais. Quando ele encontra ela, no final do livro, depois de muita loucuragem, ela é outra pessoa. Ela não é aquela Margot que é no começo do livro, sabe? E eu percebo que, assim, a gente... Vou falar dela, mas isso eu abarco todos os personagens, todo mundo. Se coloca muitas... como um camaleão. Em cada lugar que vai tem uma carapaça, sabe? Um corpo, uma face. E eu sinto muito disso da Margot. Antes ela era aquela pessoa e depois disso ela se revelou ser outra. Que, na verdade, a pessoa que cada um via ela não era quem ela era de verdade. Ela era
uma garota comum que aspirava viver novos ares, entende? Mas eu sinto que o problema desse livro é a Margot. Eu não consigo ter empatia com ela. Eu não consigo gostar dela. Eu gosto dos personagens coadjuvantes, dos amigos dele. Eu gosto de ver eles arrumando namoradas, eles se divertindo. Eu amo o fato de que os pais do Radar têm a maior coleção de Papais Noéis negros. Eu vejo eles como personagens que realmente existem, sabe? Mas a Margot, eu não consigo, sabe, curtir muito ela. Eu acho que, pra mim, ela é o maior problema desse livro. Se ela tivesse morta, seria mais interessante. Eu acho, tipo, sei lá. Eu não gosto muito. Por isso que eu dei 4 estrelas pra esse livro. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu queria muito, muito, muito reler esse livro, porque faz muito tempo desde a última vez que eu li ele. E eu comprei ele num sebo e tive a oportunidade, graças a esse vídeo, de estar relendo. Eu comecei a leitura dele no próprio dia 11, então assim que eu terminei um, comecei o outro. Só que eu acabei só no dia 15 de janeiro. Basicamente conta a história do querido do Miles. Ele vai pro internato, uma escola que o pai dele também estudava, uma escola muito boa. E lá ele não tem amigos, então ele meio que vai, porque tipo assim, eu tô aqui sem fazer nada na minha cidade, eu não me dou bem com as pessoas, então eu vou pra lá. Adora ler sobre as últimas palavras das pessoas, e tem até uma cena que ele fala, né, que ele prefere saber as últimas palavras, quem a pessoa realmente é, ele gosta de ler biografias, mas dificilmente ele lê o que a pessoa fez, o que a pessoa escreveu. Lá ele acaba conhecendo o colega de quarto dele, o Coronel, é o apelido dele. E aí ele dá de apelido pro Miles o nome de Bujão. No livro que eu peguei, né, a minha edição era de outra editora. Eu acabei comprando sem imaginar. E aí ele tem o apelido Gordo. Eu prefiro Bujão, porque é meio que uma ironia. O Miles é magro, mas ele é chamado de Bujão. Eu prefiro, ainda assim é um pouco, mas eu prefiro do que gordo. Mas ainda assim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que Bujão é um pouquinho melhor, mas ainda assim. E aí ele conhece o Takumi também, que é um amigo deles, que acaba ali no círculo, né, de amizade. E ele também acaba conhecendo a querida da Alaska. Eu já começo adiantando que, assim como a Margot, eu não acho a Alaska digna de tanta necessidade de obsessão. Eu acho que a Alaska, ela um pouco, ela sofre dessa coisa meio que Margot. Porém, eu acho a Alaska mais interessante. A Alaska, pelo pouco assim que a gente lê sobre ela, spoiler, ela morre, ela é uma personagem que eu acho que ela sofre muito com bipolaridade. Porque eu não estou dando diagnóstico, é só minha opinião. Porque você começa a perceber que ela, no momento, ela é uma pessoa super alegre. Aí, de repente, ela se torna uma pessoa super depressiva. Tipo, ela tem altos e baixos, entende? E eu acho que, muito provavelmente, pelo fato de que ela perdeu a mãe muito nova, por culpa dela. Tipo, a mãe dela, ela fala, né? A mãe dela morre na cozinha da casa dela. E ela não faz nada, tipo, pra impedir. Ela só fica olhando a mãe dela. E ela acha que a mãe dela tá dormindo, algo assim. Aí o pai chega e vê a menina, vê a mãe morta e pergunta: por que você não ligou pro socorro? E ela fica tipo, não sei. E nesse momento eu me coloquei no lugar dela. Porque como uma criança não deveria ter a obrigação de lidar com uma situação tão estressante. Então eu acho que isso marcou ela num nível que ela, quando ela pega situações estressantes, ela tenta fugir disso, ou ela se culpa muito, ela tem muita culpa. Então, por esse lado, eu me vi muito na Alaska. Que eu me falo assim, eu senti muita empatia, eu compreendi a personagem. Agora, a obsessão do Miles com ela, eu não curti. Sei lá, algumas situações dos jovens ali, os trotes, não é uma realidade que eu consiga entrar. Então eu senti que foi algo que não sei, que me tirava um pouco da história, sabe? Eles pareciam invencíveis demais pra pessoas com, sei lá,
de 16 a 17 anos, entendem? E eu anotei uma coisa aqui, que é o seguinte: esses jovens têm uma vida monótona e buscam deixá-la em comum com a farra. Então, eles bebem, eles fumam, eles fazem coisas que são proibidas para fugir dessa monotonia que é a vida deles. Buscam a mais em algo externo para preencher suas vidas ou as suas filosofias. Eu os vejo como irreais, mas é porque não é a minha realidade, igual eu falei pra vocês. Eu acho esse livro muito triste. Ele tem muitos gatilhos pra mim, eu acho. Principalmente eles acharem que ela se mata, né? Que ela tira a vida dela. Eu acho que ele é muito... Tem momentos que eu fico tipo, meu Deus. Eu achei muito pesado pra mim. Mas ao mesmo tempo, ele é extremamente filosófico também. Ele tem as suas filosofias. Ele fala um pouco sobre budismo, acho que judaísmo e cristianismo, porque tem uma aula com um professor de religião. Porém, eu não acho que se aprofunda da maneira que eu gostaria que se aprofundasse. Que foi uma das críticas que eu li e eu concordo. Eu acho que poderia ter sido muito mais aprofundado. Talvez o Miles conhecesse ela na escola, aí ela morre, e aí ele vai tendo que lidar com isso ao redor da vida dele, porque ele realmente amava ela. Mas eu não acho que ela gostava dele como ele gostava dela. E, sinceramente, eu não chorei igual eu chorei da primeira vez. Eu acho que da primeira vez que eu li foi muito mais impactante. Um 4 de 5, porque eu gosto desse livro. Por mais que ele não se aprofunde tanto nas filosofias, por ser uma literatura juvenil, eu acho que ele abre as portas. Ficou um gosto meio... é legal, é interessante, é muito bom. Porém, não sei por que eu chorei. Quando eu tinha 14 anos, né? Nossa, por que será que quando eu era tão novinha eu chorei? Então, é o que eu acho. Esse livro eu li do dia 15 do 1 ao dia 20 do 1. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre esse livro, primeiramente. O Teorema Caterine, ele é um livro que ele trata muito sobre matemática. Ele tem uma pequena questão, porque ele sempre namorou com Caterines. E o Teorema Caterine basicamente ele quer fazer a representação gráfica do amor. O teorema se baseia na validade do meu antigo argumento de que o mundo contém precisamente dois tipos de pessoa, terminantes e os terminados. Todo mundo está predisposto a ser um ou outro, mas obviamente nem todas as pessoas são terminantes ou terminados completos. Daí a curva do sino. Ele namorou com 19 Caterines e ele quer descobrir o porquê, o que deu errado. Por que torna ele um terminante sempre? O que ele poderia fazer para evitar isso? Enquanto ele ainda está se recuperando de um pé na bunda que ele leva da última Caterine, que ao mesmo tempo foi a primeira Caterine da vida dele. Então aqui você já começa a perceber, com o decorrer da história ele vai contando que ela foi a primeira e se tornou a última. Ela foi a 1 e ela foi a 19. E ao mesmo tempo, ele acaba dizendo, né, que tem um momento muito interessante que ele fala que ele nunca se recuperou dela. Então, talvez, no inconsciente dele, ele sempre se relacionasse com as Caterines porque ele estava ferido. Só que ele nunca, se tocou disso. E isso é muito legal, porque ele chega nessa conclusão, você pensa, isso faz muito sentido, sabe? E o Colin, ele, por mais que ele é inteligente, ele não consegue manter um relacionamento com pessoas, nem mesmo de amizade. Ele é muito literal, ele é muito... ele corrige as pessoas, ele tem muitas sacadas que as pessoas, como eu e você, que estamos assim na média, não vamos ficar sabe? Tá, mas o que isso significa? Por que você está falando isso? Então o Colin, ele é um personagem que ele é muito real. Eu não sei, eu consigo imaginar ele uma pessoa real. E ele tem um amigo, ele é o Hassan. Ele pega o Hassan e fala assim, vamos sair desse lugar. Ele quer sair de lá, ele pega o Hassan, o amigo dele, ele vai no Rabecão do Diabo, que é o carro dele. E eles viajam pelo país, eles vão até o Tennessee. E lá eles encontram, meio que sem querer, o local onde o arquiduque Francisco Ferdinando está enterrado, se é que me entende. Lá, ele conhece a Lindsay. A Lindsay é uma garota que leva eles pra esse lugar onde o arquiduque está enterrado.
E aí a mãe dela acaba reconhecendo, quando eles voltam para, eles saem da loja que a menina tá trabalhando, fazem o tour, quando eles voltam, a mãe da Lindsay reconhece no Colin, reconhece que o Colin é um garoto que há muito tempo atrás participou de um programa de TV e ganhou, um programa de gênios. Ele ganhou, né, respondendo as perguntas e tudo mais, e ela acaba dando um trabalho para eles. E esse trabalho é de fazer a entrevista de pessoas ali na cidade para que no futuro os netos dela, né, dessa mulher, que ela é meio que a dona da cidade, tenham em registro por que a cidade é tão gut shot, que chama, por que é tão incrível, por que é tão maravilhoso morar lá. Sinceramente, o Teorema Catherine é um dos 3 que eu li até agora, é o meu preferido. Porque são personagens muito interessantes, muito cativantes. O Colin, ele tem um amadurecimento de um cara que quer se tornar famoso por ter descoberto algo, que quer ser um gênio, não só um cara, mais uma pessoa inteligente, porque gênios descobrem. Os inteligentes, eles desenvolvem ali, uma ideia já pré-concebida, eles conseguem ter ali, mas um gênio, ele é amado, ele é consagrado. E aí ele deixa de ser esse cara pra se tornar um cara que, bom, eu sou inteligente e eu estou bem com isso. Eu não preciso de fama, eu preciso apenas de mim mesmo. Tipo, dessas pessoas aqui já é o suficiente. A Lindsay, ela vê a si mesma como uma camaleoa, uma fraude. E tenta mudar isso em si mesma. Ela tem um momento muito interessante do livro em que ela fala que com meu namorado eu sou uma pessoa, com vocês eu sou outra, com a minha mãe eu sou outra, eu já fui uma pessoa na minha adolescência, com os velhinhos que me amam eu sou outra pessoa também. E ela quer mudar isso nela, só que ela não sabe como. E no final ela acaba passando por situações, ela é traída e tudo mais. E ela acaba passando por situações em que ela para e pensa, meu, eu sou o suficiente, entende? Eu sou eu. Eu vou me descobrir, eu vou me encontrar, eu vou parar de vestir roupas, de vestir faces que não me convêm. Porque quando você é assim, você não se sente confortável. Aí já é o contrário do Cidade de Papel, com o qual a Margot, as pessoas colocavam rostos nela. E ela meio que se aproveitava disso. Já que não. A Lindsay se aproveita, só que ela para e pensa, meu, ela tem esse pensamento de eu não sou assim. Já a Margot, eu sinto que ela fala isso, só que ela não fala pra ela mesma. Ela fala assim, vocês colocaram em mim. Já a Lindsay, não. Eu coloquei em mim. E, gente, ela é muito foda. A Lindsay é muito fofa, sério. Eu gosto muito dela. Em relação ao Hassan, ele nunca teve uma visão de futuro. Ele era muito criticado porque ele não arrumava emprego, ele não pensava no que fazer de faculdade. Só que aí, quando ele passa por toda a situação na cidade, ele acaba percebendo que ele pode arrumar um emprego e depois passa a se inscrever até na faculdade. E a faculdade, as aulas, ele muda tanto que ele abdica de prazeres momentâneos que ele tem ali. Então ele tá fazendo aula, mas as aulas são no exato momento em que ele poderia estar assistindo o programa preferido dele, da juíza Judy. Então, tipo, é muito legal essa cena quando ele fala, né, que ele tá fazendo a faculdade e ele abdica disso. E sério, é muito legal essa mudança de personagem, sabe? Com o qual ele deixa de ser aquele cara. Eu só quero ficar sentado aqui e foda-se. E acaba indo além. E é sobre isso. São essas histórias que fazem a gente pensar, cara, se ele pode, eu posso também. Por mais que ele não seja um personagem palpável, né? Tipo, ele não existe. Ele existe pra gente dentro da nossa cabeça. E isso é muito legal. Eu gosto muito desse trio. Eu acho eles muito interessantes, muito fodas. Eu consigo ver eles existindo, ao contrário dos outros 2. E por isso que é o meu preferido, tipo, dos 3 que eu li até agora. No epílogo, o Miles, ele tá fazendo ainda o teorema dele, e ele percebe que por mais que ele possa chegar ao passado, o passado pode ser, sim, colocado em um gráfico, colocado em números, em letras, em desenhos, no que você quiser. Mas o futuro, ele é imprevisível. O futuro não pode ser tocado. Você pode fazer o futuro agora, mas o futuro ainda vai chegar, entende? Ele desiste. Ele desiste do teorema dele, que é interessante. É uma teoria muito boa. Mas assim, ele olha e ele pensa, não tem o que fazer. E é isso. Ele desiste de ser aquele cara que ele não era
e vive uma vida tranquila lá na cidade, né? Que dá a entender que ele vai ficar na cidade. Meu, pra mim esse livro é tipo 10 de 10 de 10 de 10. Ele é interessante. A matemática, pra mim, não foi problema. Eu achei... Eu posso não ter entendido muita coisa, principalmente, tipo, isso. Eu não entendi nada disso. Tudo bem, porque as palavras estão ali e as palavras falam por si mesmas. Caso você queira dar uma olhadinha no que os números querem dizer, no final, o autor, ele coloca uma nota. São várias notas de rodapé, tanto que aqui na capa, ele tem meio que uma notinha de rodapé, tá vendo? John Green, autor de A Culpa das Estrelas. E tem diversas notas de rodapé, uma mais divertida que a outra, que não são só sobre números, mas sobre curiosidades dos personagens, e isso é genial. O autor fala, né, que ele é amigo de um cara chamado Daniel Pease, que por acaso é um dos melhores matemáticos dos Estados Unidos e mundialmente famoso nos círculos especializados, um pouco por causa de um artigo que publicou há alguns anos que aparentemente comprova que os círculos são basicamente triângulos gordos e inchados. Agora, o porquê você não me pergunta, que eu não sou a pessoa certa para te responder. Então tem um apêndice aqui explicando toda essa matemática do livro. E assim, eu não li, porque eu não entendo absolutamente nada, nenhuma bolhufa de pitibiriba. Mas, se você gosta, leia o apêndice. Mas sério, pra mim, esse é um dos melhores livros do John Green. Ele tem que ser falado, ele tem que ser estudado. Esse livro é perfeito. 10 de 10 pra mim. É o meu livro preferido. Eu dei 5 estrelas porque, sim. E eu falei pra vocês que o Teorema Catherine, ele é um dos meus preferidos dos 3 que eu li, né, até o momento de O Teorema Catherine. Pelo simples fato de que A Culpa das Estrelas não se encaixa entre esses 3. Ele não tem um pódio pra Culpa das Estrelas, porque A Culpa das Estrelas em si já é, tipo, se os outros livros são planetas, A Culpa das Estrelas é o Sol. Pra vocês terem uma ideia, eu não anotei nada, além de a data que eu li, que foi de 20 do 1 a 24 do 1, e a nota, bom, autoexplicativa, mil vezes mil vezes mil vezes mil. A Culpa das Estrelas conta a história de Hazel Grace Lancaster, uma garota que tem câncer, e ela tá meio depressiva, né? E ela acaba, por obrigação da mãe dela, sendo levada até um grupo de apoio. Nesse grupo de apoio, ela acaba conhecendo o Augustus. Gente, eu amo o Augustus, ele é perfeito. Enfim, e nesse grupo de apoio, eles acabam conversando, né? Eles se conhecem, ele fica olhando pra ela. E ela, tipo, quem é você? E meio que foi indo. E eles acabam se conhecendo, se aproximando, se amando. E muito que aproxima deles são os livros. Ele com o seu livro baseado nos jogos e ela com seu livro sobre uma garota com câncer. E que ela se vê muito nessa história, porque o autor parece entender o que é estar morrendo sem estar morrendo, parafraseando o livro, já que é uma coisa que ela faz muito também, então vou fazer também. Basicamente, todo mundo já sabe como acaba esse livro. Se você nunca leu, que é um crime, sim, eu estou falando pra você que nunca leu esse livro, vulgo meu namorado. Gente, ele nunca leu A Culpa das Estrelas. Ah, meu Deus. Enfim, ele nem sabe o que acontece no final, então eu nem vou falar por respeito a ele, tá? A Culpa das Estrelas é o livro que, assim, tem uma nota que uma pessoa coloca aqui, o melhor e mais ambicioso romance de Green até agora. Realmente. Eu sinto que o John Green, ele tava numa vibe muito assim... Enquanto a Colleen Hoover, pra escrever Novembro 9, tava muito drogada, o John Green também tava muito louco. Mas um louco tão bom, tão perfeito. Esse livro, ele é completo. Ele tem amor, ele tem filosofia, ele tem livros, ele tem Amsterdã, ele tem poesia, ele tem personagens que são palpáveis, ele tem um final que você chora. Eu chorei, gente, eu confesso, eu chorei. Então é por isso que eu digo que A Culpa das Estrelas está em um panteão totalmente diferente dos outros, de qualquer livro que o John Green escreveu, na minha opinião. Lembrando que esse vídeo é sobre a minha perspectiva. Eu sinto que A Culpa das Estrelas, ele consegue te carregar pela mão, e ao mesmo tempo em que você não é nem pela mão, é pelo colo. Ele te carrega pelo colo e aí depois ele te joga do precipício. E aí você chora até o final.
E ele é um livro doloroso, é um livro ambicioso. Pra mim é tudo, sério. Eu acho que A Culpa das Estrelas é o melhor de todos. E eu dou. A minha nota, vocês viram, é 1000 de 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 elevado a 1000. E é isso, gente. Eu vou colocar também o ranking dos meus preferidos. Como eu já disse, A Culpa das Estrelas, pá! Maravilhoso, perfeito, intocável, incomparável. Depois disso, temos O Querido. Em último lugar, vou do último pro primeiro. O Querido, com a personagem mais sensal de todos, chata, da Margot, então Cidade de Papel. Depois disso vem Quem é Você, Alaska? Por incrível que pareça, eu fiquei com aquela sensação de tipo, legal. Sabe quando você consome uma coisa e você pensa, nossa, tá bom. Então, Quem é Você, Alaska? E em primeiro lugar, é claro, o Teorema Catherine, gente. Ai, vocês têm que ler, sério. Eu amo Colin, eu amo Hassan, eu amo a Lindsay, eu amo a mãe da Lindsay, eu amo Gutshot, eu amo as pessoas, eu amo esse livro, eu amo John Green. E é sobre isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu amei reler John Green. Eu quero fazer isso, a minha meta de todos os anos, reler John Green. Se você tiver alguma indicação de autor que tenha mais de um livro, não precisa ser livros conectados, de preferência igual ao John Green, assim, são livros diferenciados, que você gostaria de me apresentar, deixe nos comentários, porque eu vou amar ler, vou amar saber. Ler nunca é demais, na verdade, ler é necessário e é maravilhoso. Eu vou deixar aqui abaixo o link dos livros para você estar adquirindo na Amazon. Espero que vocês tenham gostado. Também deixe nos comentários o que vocês acham de John Green, qual é o livro preferido de vocês, qual é o ranking de vocês em relação ao John Green. Eu sei que tem mais livros dele, mas eu preferi priorizar esses 4 porque são os meus preferidos mesmo, sempre foram, e eu queria estar revisitando esse mundo John Greeniano da vida. E é isso. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente!